Bom, e para falar sobre esse momento que a Argentina vive, esse segundo turno histórico da eleição presidencial, eu vou conversar agora com Evaldo Alves, professor da Fundação Getúlio Vargas. Professor Evaldo, muito boa tarde, muito obrigado por vir aqui até os estúdios do Band News TV. Vamos começar por economia, professor, porque agora há pouco, quando a presidente Cristina Kirchner foi votar, ela disse que esse era um momento histórico para a Argentina, porque nunca o país esteve tão bem durante uma eleição. É isso mesmo? Pode ser quanto à estabilidade, sem nenhuma ameaça institucional, mas do ponto de vista econômico, a Argentina terá que enfrentar alguns problemas e alguns desafios difíceis. O primeiro deles é no que diz respeito ao câmbio. O câmbio, que está apresentando uma defasagem, também fez com que as empresas fossem obrigadas a reter esses recursos sem poder enviá-los para o exterior, pagar contas no exterior, em virtude de controles do próprio governo da Cristina Kirchner. Portanto, tão logo o novo presidente assumir, seja lá quem seja, ele vai ter que resolver esse problema de recursos represados. Isso vai provocar o quê? Uma flutuação muito brusca do câmbio nos primeiros momentos. Vai exigir grande habilidade política e econômica do novo presidente em função desse represamento na área cambial. Esse é um dos problemas, além de outros, como o da área fiscal, que também está defasada, e o nível de confiança dos investidores no país, que também está baixo. O governo controla o câmbio no país, né? No caso da Argentina, controla quase com mão de ferro, embora isso internacionalmente não seja usado hoje, na Argentina se utiliza. Ou seja, esse novo presidente que irá assumir no próximo mandato, ele terá de rever esse processo? Independentemente de quem ganha, mesmo que seja o candidato governista, ele vai ter que flexibilizar, caso contrário vai haver um estrangulamento maior ainda da economia, que já não está crescendo. A economia argentina não está decrescendo, mas já há alguns anos não apresenta um crescimento que seja compatível com a necessidade argentina. Professor, o senhor disse que a economia não está crescendo, mas ainda apresenta números satisfatórios para como está o país hoje. Enfim, mas a pobreza aumentou, o desemprego aumentou no país. O cenário é muito desconfortável para o próximo presidente, nesses dois quesitos principalmente? Certamente o desafio é muito grande, porque a Argentina, vamos observar, alguns anos atrás a Argentina era quase que um enclave europeu. Exatamente. Ou de primeiro mundo aqui na América Latina. E a Argentina, cada vez mais, é um país latino-americano, com problemas típicos de países latino-americanos subdesenvolvidos. Pobreza nas ruas, favelas, uma carência social muito grande, embora tenha havido alguns programas para minimizar a situação da população de baixa renda, o nível de bem-estar social na Argentina vem decrescendo, não obstante esses programas de apoio social. O nosso correspondente em Buenos Aires, o Fábio Panuzio, que está lá já pelo menos uns 3 dias, 4 dias, obviamente que ele tem passeado como jornalista, eu digo, né? E tem conversado com moradores, com as pessoas em Buenos Aires. E hoje ele nos disse que há 2 economias vigentes no país, a do governo e a das ruas. Como resolver como chegar a uma confluência com esses 2 fatores? Na verdade, tem que tornar mais aberta a economia em termos também de informação. Haja vista a inflação. A inflação oficialmente é em torno de 10% pelo governo. E todo mundo sabe, todo mundo que convive com o custo de vida, sabe que esse número é parecido entre 25% e 30% ao ano, que não é uma inflação baixa sob nenhum aspecto.
A gente tem, ou seja, os dois principais candidatos que estão aí nesse segundo turno, o Macri e o Scioli. Obviamente, o Scioli está naquela política do medo. Se o Macri ganhar, vai privatizar as principais empresas argentinas. E eu lendo aqui alguns blogs argentinos, de eleitores e obviamente, de pessoas diferenciadas na Argentina, eles estão bastante felizes, porque eles disseram que o argentino conseguiu entender a democracia, ou seja, conseguiu abrir um segundo turno, que é um fato histórico, e que a vitória do Macri, por exemplo, iria levar a Argentina para um padrão mais recente, mais atual. Seria isso mesmo? Até por conta dessa alegação do Scioli de que ele poderia privatizar diversas empresas? A gente tem que observar essa proposta do Macri, que para os argentinos está parecendo quase como revolucionária em termos de um governo mais aberto e até, como gostam de chamar, neoliberal. Na verdade, está muito distante disso. A proposta dele é apenas fazer com que a economia funcione um pouco mais no que diz respeito ao câmbio, que haja um equilíbrio fiscal e que também, aí vem até uma outra tendência que ele diz, que não vai afetar os gastos sociais. Então não é tão privatista como está se dizendo. Na verdade, os dois candidatos, um pouquinho mais liberal e o outro um pouquinho menos liberal, mas a economia argentina, qualquer que seja o dos presidentes, não poderá ser chamada de uma economia totalmente voltada para o mercado, porque existem as carências sociais e todos os dois candidatos estão se comprometendo a continuar com os programas sociais do governo. Quando eu digo programas sociais, é algo parecido com o nosso Bolsa Família, que lá leva o nome de solidariedade, mas é um programa que existe em toda a América Latina como um instrumento de distribuição de renda, seja diretamente, seja com pagamentos de habitação e de educação. Essas atitudes sociais, elas impactam diretamente a economia, né? Sim, mantém uma demanda agregada, um nível de atividade econômica. No entanto, isso sai do tesouro. Então, é necessário o governo também equilibrar as suas contas, as suas receitas, de tal forma a poder arcar com esses gastos. Na Argentina, o que foi feito para arcar com esses gastos? A Argentina está diminuindo as suas reservas. Hoje, um ponto crucial da economia argentina, um ponto de estrangulamento da economia argentina é o nível baixo de reservas internacionais, que não é de modo nenhum compatível com a dimensão da economia argentina. E a Argentina estava tentando fazer um calote agora há pouco tempo, né? E que trouxe mais desconfiança ainda ao mercado, né? Exatamente. E ainda não, do ponto de vista internacional, está com várias ações em tribunais internacionais, sobretudo nos Estados Unidos, de tal forma que o presidente argentino ele não pode baixar com o avião da presidência nos países desenvolvidos, porque corre o risco de ter apreendido esse aparato. Bom, vamos voltar aqui vamos tentar trazer para o Brasil essa discussão, porque os dois candidatos deixaram bem claro que ao tomar posse ou ao vencer, eles virão visitar o país. Ou seja, o Brasil é muito importante para a Argentina, talvez o mais importante nesse contexto, né? É importante para a Argentina e é importante para nós. Não vamos esquecer que a Argentina é o nosso maior parceiro no Mercosul e é o nosso segundo parceiro internacional. Mas o que está acontecendo? O nosso comércio com a Argentina está decrescendo desde 2011. Portanto, isso é importante, os dois países sentarem, consertarem isso e voltar a crescer o seu comércio internacional. Isso é importante para a Argentina, mas é importante para nós também, nós brasileiros. Bom, vença quem vença, como o senhor disse logo no começo, vai ter muito trabalho pela frente, né? Sem dúvida nenhuma. Professor Etevaldo, muito obrigado por ter nos ensinado aqui alguns aspectos, mostrado alguns aspectos da economia argentina e falado sobre todos esses problemas que o país vai enfrentar, ou que o novo presidente vai enfrentar. Um abraço ao senhor, muito obrigado.